Bom dia a todos. É uma honra estar com um público qualificado como esse aqui. É uma responsabilidade muito grande. E falar sobre o tema da comunicação e sustentabilidade é algo que queima o meu coração. Então, vocês vão ver muita dessa energia aqui. Eu vou me apresentar, primeiramente, e aí eu vou falar para vocês como pode ser a dinâmica nossa aqui, né? Eu sou formada em marketing, com especializações em neuromarketing, voltada para a gestão de negócios também. Sou mestre em educação sociocomunitária e atuo já na área de educação há mais de 10 anos, né? Comecei no Senac, dando aula para o técnico e segui para o meu sonho, que era dar aula na graduação. Mas antes disso, eu dei aula na pós-graduação também. E a carreira acadêmica nunca se encerra, mas eu dei um tempo da carreira acadêmica no ano passado, porque eu precisava me dedicar um pouquinho mais a outras coisas que eu gosto de fazer, que é da área de marketing e de comunicação. Embora todas as minhas aulas fossem voltadas para isso, com exceção do Unisal, que quando eu dei aula, né, para pedagogia, foi mais na área de sustentabilidade mesmo. E eu deixei esse QR Code aqui, né, justamente para que vocês fiquem à vontade em se conectarem comigo, né. Eu sou a coordenadora da comunicação e do marketing do IBS, né. Ricardo está aqui, diretor-presidente do IBS, do Instituto Biosistêmico, e eu atuo junto deles e eu acredito que o meu chefe já me ouviu dizendo isso e eu falo isso para a minha equipe, né? Não foi o IBS que me contratou, né? Eu estou no IBS porque eu escolhi trabalhar no IBS. Porque faz sentido para mim a comunicação com a sustentabilidade desde muito tempo, desde muito criança. E eu estou contando isso para vocês porque isso é real mesmo, né? Na minha família, meu pai sempre me incentivou a isso. Eu era daquelas crianças, adolescentes que faziam movimentos estudantis, sabe? E eu cheguei a plantar, a gente chegou com uma equipe plantar 400 e poucas árvores aqui em Piracicaba. E a gente foi atrás para ter essas árvores gratuitas e a gente distribuiu pelas escolas, tendo a ciência de que as pessoas tinham que plantar árvore e veja o detalhe, né? Nas ruas não podia ser árvore que erguesse, né, o asfalto ali, ou a área da casa. Então a gente escolheu árvores mesmo que pudessem ser, cada um escolheu a sua árvore, quaresmeira que podia plantar, dama da noite que podia plantar, e em áreas do Rio de Piracicaba, atrás do Lar dos Velhinhos, a gente fez umas plantações das árvores que estão ali atrás também, porque ali existia um espaço que estava tendo assoreamento, porque é uma curva, né, de rio. Então, desde muito nova, eu estou envolvida nisso. E aí, quando eu vi a oportunidade dentro do IBS, eu pensei, eu vou juntar a área que eu amo, que é da comunicação, com a área da sustentabilidade e vai ser o que eu tenho como valor e o que eu quero desenvolver para a minha vida. A gente vai conversar sobre os TICs de comunicação, né? Que é tecnologia da informação para comunicação. E aí eu tive uma preocupação quando eu peguei esse material para fazer, abri os braços para preparar esse material especial para esse momento. Porque existe uma preocupação minha aqui, né? Tem dois sujeitos que são importantes para mim, que é o professor e que é o aluno, que é o educador e que é o aluno. E durante aqui o evento, né, durante essa feira, eu conversei com alguns professores e eu notei que, na verdade, existe a precariedade dentro das escolas em relação à inserção digital. E eu não tenho como falar de tecnologia de informação para comunicação sem ser online. E aí eu me preocupei muito porque dentro das escolas não tem acessibilidade, às vezes, à internet, às vezes só o professor tem, às vezes o professor usa o próprio recurso, ou às vezes só tem uma sala de informática. Enquanto algumas escolas particulares têm esses recursos para os alunos, são os professores. E o meu público aqui, ele é diverso. Então, eu preciso incluir todos vocês, né? E eu me preocupei muito com isso, uma forma que a gente pudesse incluir
porque é parte da sustentabilidade também, essa inclusão. Então, eu preparei um material de entendimento que eu acredito que pode ser compartilhado para todos, mas eu gosto muito da dinâmica da conversa. Então, se vocês tiverem atividades que desenvolveram dentro do meio digital, mas que precisou trabalhar assíncrono, né? Então, eu quero que vocês compartilhem, porque esse momento também é de networking para nós aqui. Então, eu vou primeiramente explicar o que é o TICs, né? São as tecnologias de informação para comunicação. Eu dividi justamente nessas 3 palavras principais, que é a tecnologia, a informação e a comunicação, para que a gente tenha um entendimento aí prévio sobre isso. A tecnologia, né, ela veio para resolver problemas. Toda tecnologia ela nasceu. A inovação nasce porque existe uma necessidade de resolver algo. Então, a tecnologia em si, ela precisa atender a alguma necessidade. E hoje, se a gente for pensar nos alunos nossos, né, e nós mesmos, não tem como a gente estar fora da tecnologia. Vai estar obsoleto demais. A gente não vai conseguir avançar, porque a gente sai do mundo dos nossos alunos. Os nossos alunos hoje, que são de ensino médio, ensino fundamental 2, acho que é esse aqui, o público, né? Tem algum de graduação aqui? Do 1, né? Eles nasceram na tecnologia, diferente de mim, que não vou entregar a idade. Mas eu nasci, não nasci na tecnologia. Eles nasceram, se a gente não estiver dentro junto com eles, a gente não vai falar a língua deles. Não precisa. Não precisa disso. Mas e a gente viu, eu vi a transição, né? Eles não, eles nem sabem, concernidos no digital totalmente, né? Então a gente que tem que se adaptar, não tem como. E aí, pensando nesses saberes, né, que são para resolver problemas de tecnologia, a gente tem internet, computadores, dispositivos, os TICs de comunicação são isso. São esses, na verdade, hoje em dia, porque são esses que estão hoje no mundo online. Tudo que tiver no mundo online, que tiver tecnologia, pode ser usado para comunicação. Aí, o que é a informação? É um conjunto de dados organizados, né? Espera-se que estejam organizados. Nem sempre estão. Às vezes estão em construção. E é bom entender isso também, né? E a comunicação é ação. Eu falo que a comunicação é verbo. Ela é ação. E tudo isso, dentro dos TICs, gera o conhecimento. Tudo isso é possível gerar conhecimento. E é onde entram nós aqui. Nós somos os mediadores desse conhecimento. Então, nós temos que entender que esses TICs eles podem ser usados e que o conhecimento só acontece por conta de nós. Teve um questionamento esses dias, eu estava dialogando com outro professor sobre os TICs da comunicação, e aí teve um questionamento sobre se os professores serão substituídos pela tecnologia. Jamais. Eu vejo muito o uso por exemplo, do chat GPT, né? GPT, né? O chat GPT, né? E eu costumo conversar tanto com a minha equipe, quanto alunos, que o chat ele chegou não para ser nosso chefe, é para ser nosso assistente, nosso apoio. Que a substituição nossa não vai existir, porque a análise é nossa, porque o contexto humano não pode ser retirado. Então, dentro de cada sala de aula, vocês sabem, quem dá aula para mais de uma sala, sabe que cada sala tem o seu perfil. Então, essa parte humana, ela não pode ser substituída, né? Esse medo de que a tecnologia vem substituir a humanidade, não, ela vem transformar a humanidade. Para a gente usar nossas habilidades melhores também. E aí, eu vou fazer uma atividade com vocês. Agora, eu pedi para que vocês peguem o celular. E eu gostaria que vocês interagissem comigo, apontando para o QR Code aqui. E vocês vão ter 2 opções para escrever. O que é comunicação? Então, pensa numa palavra que simboliza a comunicação para vocês e coloquem aí. E quem está na internet também, né?
Participe também. Quantas pessoas estão online agora? Conforme vocês vão escrevendo, vai formando essa nuvem de palavras. E a ideia é a gente fazer esse brainstorm mesmo, mas como eu estou em Piracicaba, é toró de parpite. Não precisa nem falar, tá vendo? A gente tem que se comunicar assim com o público, conforme o público é. Eu sou de Piracicaba, tá? Também? Toró de parpite, né? Esse é um tique de comunicação interessante de se usar. Eu falo até mesmo entre nós, professores, em reuniões, né? Fazer esse toró de parpite. É interessante de usar, né? Porque a gente consegue ver dentro do público que a gente está se comunicando e trazendo algo, qual que é a ideia que eles têm sobre um tema, né? Consegue analisar um perfil. Mas vamos pensar aqui, né? Existem palavras que se destacaram mais. O diálogo, a primeira, informações, conexão, amor. Eu falo que só num grupo de professores que aparece a palavra amor. Não é? Não é? É. Esse saiu do coração agora. Porque lecionar exige isso, né? As pessoas acham que é chegar e dizer algo que precisa dentro de um roteiro, e não é isso, né? A gente sabe que não é. A gente está numa conversa entre amigas, vai falar de aluno, vai falar, não é? A gente fala de aluno, fala de o que aconteceu na aula, vai dormir, pensa nas ideias, o que eu vou fazer amanhã, né? Com aquele aluno, né? Então a palavra que mais apareceu aqui foi diálogo. E o diálogo, eu lembro que eu tinha uma professora que me chamou a atenção uma vez, foi no mestrado mesmo, porque eu disse para ela que o diálogo era troca, eu disse troca mútua. E ela tinha um outro perfil para isso, para a questão do diálogo, né? Ela falou assim, não precisa ser mútuo, porque cada um tem a sua parte, o seu conhecimento. E se não tiver troca do outro lado? Se não tiver resposta do outro lado? Como é que você vai lidar com isso? E aí me veio a reflexão justamente disso, né? Eu já dei aula para turmas de 85 alunos, para a turma de 15. E quando a gente está com menos alunos, a gente consegue estar muito mais próximo dos alunos, né? Para entender o perfil deles e tudo mais. Por isso que eu falo que das ferramentas boas de se nivelar sobre um assunto é essa, porque a gente consegue ver se todo mundo entendeu sobre o mesmo assunto e o que todo mundo está entendendo, né? Mas é difícil para nós, quando a gente está numa sala com mais de 30 alunos, já mais de 30 já precisa de um auxiliar, né? E conseguir interagir com eles e tentar captar o que aconteceu ali. E não é na avaliação, a gente sabe, né? Que não é na avaliação que a gente vê um aluno, né? Vocês já tiveram provavelmente situações aí de vocês se depararem com um aluno que não está bem no dia, por algum motivo, e ele não ir bem na prova. Eu tive situações graves nesse sentido, várias, né? 10 anos dando aula, né? Eu lembro de gêmeas que eram minhas alunas, só para compartilhar. Elas foram fazer uma prova muito importante, uma prova que era geral, simulado, e eu vi que elas entraram na sala já com uma carinha, né? A gente sabe, né? E elas disseram, eu perguntei, falei, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ah, não, a gente acabou de descobrir que meu pai tá com câncer no cérebro. Arrepia. Cada aluno tem o seu contexto ali, né? E é preciso essa empatia nossa, mas a gente não consegue alcançar todo mundo, né? Acho que essa é a nossa maior frustração como professor. Mas por isso que eu falo, a tecnologia ela vem para nos ajudar também nisso. Quanto mais próximos nós estivermos da linguagem do aluno, do sentimento do aluno, mais fácil será isso. Mais fácil a gente falando a linguagem dele, mais fácil a gente vai alcançar os nossos objetivos de ensino-aprendizagem. Então, a comunicar é uma ação. Mas eu sempre falo, porque assim, veja, eu tenho 3 áreas, né? Educação, comunicação e sustentabilidade. Tenho das 3 áreas que eu amo juntas, né? E eu falo que comunicação, tudo que eu estou falando de comunicação aqui, a gente pode trocar por processo educativo. A comunicação, ela é um processo educativo. Vocês já se depararam com o ciclo da comunicação? Dessa forma?
Sim? Alguns é a primeira vez? O que é a comunicação? E olhem isso no olho. Eu vou falar da comunicação, mas tenham em mente a educação, né? A comunicação, ela tem um emissor, alguém que vai dizer algo, a mensagem em si, o código dessa mensagem, o meio em que ela vai ser dito, aí tem o sujeito que vai receber a informação, também vai codificar e vai retornar. Esse ponto, eu queria trazer a vocês uma reflexão sobre a comunicação nos dias de hoje. Veja, vou entregar a idade de novo. Quando eu tinha 16 anos, eu tive meu primeiro namorado, e ele morava em São Paulo. Eu conheci ele porque ele era irmão da esposa do meu irmão. Enfim, cunhado ali, né? E, gente, como que era a comunicação lá em 2000, anos 90? Né? Para eu me comunicar com ele, era carta. Eu enviava cartinha para São Paulo, que demorava para chegar, inclusive. Ou então, né, entregando super agora a idade, ele usava um bip. Então, eu ligava para a central, pagava caro pra caramba, e falava para a moça, qual que é a mensagem? Pro bip número tal. Qual que é a mensagem? Tinha número de caracteres ainda, né? Não podia passar. Saudades infinitas. Era assim. E eu me comunicava por bip. Ou por carta. Ou só via o namorado no final de semana. Não era assim? A nossa vida era assim. A comunicação era desse jeito, né? E hoje, como que está a comunicação? A comunicação era um para um, era muito próxima, mas ao mesmo tempo sem tanto acesso. Mas hoje, como que está a comunicação? Qual que é o mundo que nossos alunos vivem hoje? Globalizado, é acesso. E, falo mais, é uma comunicação de muitos para muitos. Diferente de um para muitos, né? É de muitos para muitos. Exatamente, é excessiva, mas é o mundo deles. O que a gente vai fazer com isso? Essa, né, é a grande questão. Porque, veja, se hoje eu tenho... Olha os meios de comunicação que a gente tem. Se hoje eu tenho Stories, tenho Snapchat, que você comunica algo que fica 24 horas só aparecendo. Você se comunica em qualquer meio de comunicação de redes sociais, hoje, você fala o que você quiser. E você está preocupado com o retorno disso? Nós, mais sensatos, estamos lá para a discussão, mas será que os nossos alunos estão preocupados com o retorno disso? Será que eles têm a sensibilidade ou até o desenvolvimento próprio para saber que precisa ter um retorno? Nesse momento é que a gente perde a comunicação como processo educativo. Veja, o Ricardo explicou aqui que a gente tem a parte de extensão do IBS, que é um processo educativo também, né? Porque a gente quer a extensão, que vamos lá com os produtores ensinar. Mas os projetos não funcionariam no IBS se não tivesse o retorno dos produtores sobre aquilo que está sendo feito. E muitas vezes a gente tem que ensinar isso, não é? Tem que ensinar o produtor nessa cartilha, que é maravilhosa. Ela ensina o produtor como é que ele tem que pensar sobre. Então, eu não estou falando de comunicação no processo educativo só para os alunos de ensino fundamental, ensino médio. Para todos. Precisa ter essa troca. Precisa ter essa realidade. E tem um dos projetos que eu gosto muito do IBS, eu não vou falar tão aprofundado, porque eu cheguei a ver esse projeto muito recente, mas tem um projeto que é o Conexão Mata Atlântica, e que a Priscila, nossa diretora da Agricultura e do Meio Ambiente, ela comenta que foi a parte mais difícil foi dizer para os agricultores que haveria uma necessidade de reflorestamento, onde eles estavam tendo o ganha-pão deles. E aí, com a tecnologia que o IBS traz e todos os recursos, eles conseguem agora produzir melhor, mais num espaço menor e reflorestar ainda a área.
Ou seja, existe tecnologia para isso. Né? Até para desmistificar um pouquinho a questão do que o agro agride o meio ambiente, né? Então existe esse recurso, mas até ensinar essas pessoas. Por isso que os projetos do IBS estão muito presentes junto com o produtor ali. Porque precisa, para ensinar, precisa estar junto. Você entender o contexto. Um dos maiores roubos que eu acho da educação é você tentar tirar a cultura de alguém. É mutilação. A cultura é como se fosse a cebola, né? A miolo de uma cebola. Tem tantas camadas até chegar nesse miolo. Para você mudar ali, né? É um processo. É um processo. Mas você tirar a cultura de alguém, né? É algo que mutila. E aí, voltando para a questão da comunicação, hoje a gente vive nesse mundo onde os alunos talvez não tenham a percepção do quanto eles são ensinados dentro da rede social. O quanto eles podem até ser ensinados por meio das redes sociais. Por quê? Embora dentro das escolas a gente não tenha o acesso, às vezes, à internet, o aluno não possa usar o celular. Eu falo isso porque eu tenho gêmeas de 9 anos que estudam no municipal e uma de 12 que estuda no particular. Então, eu vejo a diferença. A de 12 anos pode usar celular, tem lá o Wi-Fi para todo mundo, ela pode acessar, e é direcionado. As pequenas não, porque não tem acesso. Só tem acesso quando tem aula de informática. Mas veja, os alunos, eles têm celular, independente de estar em aula conosco. Não sei se vocês já fizeram a pesquisa. Os alunos de vocês têm celular, usam celular no dia a dia? Os pequenos? A maioria. Não é? Então, eles têm acesso. E aí que está a função nossa como professor. O que a gente vai fazer dentro desse acesso? Eles têm acesso, mas não seja dentro da sala de aula e a gente não possa fazer isso de forma síncrona. A gente tem como fazer de forma síncrona algumas atividades, sim. Porque hoje a gente vai ter que educar esse aluno a trabalhar dentro do meio de comunicação que está disponível para todos eles de forma a favor nosso, mesmo que a gente esteja numa situação precária de ensino. A gente consegue fazer isso de alguma forma. Nós somos sementes, né? A gente consegue, né? O importante é isso, a gente conseguir ver se isso aqui rodar quantas vezes for preciso, né? Se eu vou passar uma mensagem, entendeu ou não entendeu? Se não entendeu, vamos de novo. Vamos mudar o código. Vamos ver se o ambiente tem uma semântica que não favorece, né? O ciclo da comunicação, ele não termina, né? A educação nunca termina, a comunicação é algo vital nosso, né? E aí vem aqueles problemas da comunicação, que são os desafios atuais que eu estou trazendo aí para vocês, né? Que servem aí de reflexão para nós pensarmos o que a gente pode fazer a respeito disso. E aí eu pontuei alguns, tá? Porque, assim, são diversos. Mas a desinformação e o fake news, né? É algo que a gente vê em notícias, até mesmo em publicações mais renomadas, enfim. A sobrecarga de informações é algo que está trazendo problemas até de saúde, né? E eu gosto de falar de saúde, porque sustentabilidade envolve saúde também. A polarização e discurso de ódio, que implica naquela comunicação que eu acabei de dizer para vocês, de muitos para muitos, né? Eu posso xingar nas redes sociais, ninguém está me vendo. Eu posso xingar e sair. Eu posso falar o que eu quiser, né? E aí está o grande perigo, né? Todos nós somos influenciadores. Tem os influencers, né? Que aqueles que fazem com que as pessoas sigam alguma determinada ideologia e tudo mais. Mas todos nós somos influentes. Todos nós. Tem as barreiras culturais e linguísticas. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ter alunos de fora do país. Vieram? Tiveram já experiências? Já? Né? Existe uma dificuldade, né, muito grande, um acompanhamento necessário, mas também tem questões aí de alunos que têm uma necessidade inclusiva mais especial, também tem essa situação. A educação em mídia, que é algo que me preocupa muito, por trabalhar também na área de marketing, então
a gente vê que o contato que os alunos têm com a televisão ou com notícias que às vezes é comunicado entre os pais mesmo, alguém da família, é algo que a gente precisa olhar com atenção, né, e ter o cuidado. Então, são os desafios. E o acesso desigual à comunicação, que eu acabei de falar para vocês, sobre a questão de dentro das escolas mesmo. E a questão da aceleração de mudanças. Essa aqui é um ponto crucial também, né? Porque a gente vê o movimento rápido de tanta informação, quantas coisas estão modificando, acontecendo, a tecnologia também, inovação também, né? E como é que a gente vai acompanhar isso, né? E a gente tem que acompanhar de alguma forma. Então, é um cenário de educação que que exige muito de nós criatividade também, né? E aí eu vou trazer o tema da sustentabilidade. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Tá tudo bem? Tá? Então tá bom. A sustentabilidade, né, dentro do mercado, dentro dos negócios, né, ela está relacionada à responsabilidade social, ao sucesso econômico e à proteção ambiental. Mas como que a gente vai trazer isso para o ambiente de ensino médio fundamental? Ensino médio até a gente consegue um pouco melhor elaborar, mas talvez no fundamental a gente tem que ter outras dinâmicas de trabalho. Então, o que eu elaborei aqui para vocês, né? Até dentro do que eu já trabalhei nas pesquisas que foram feitas dentro do mestrado. Se a gente conseguir ensinar os alunos sobre meio ambiente, cidadania e diversidade, a sustentabilidade vai ser uma consequência. Então, é um caminho, né, de construção aí. Aqui a sustentabilidade é como se fosse a casca da cebola, né? E aí, quando a gente fala de meio ambiente, cidadania e diversidade, é o miolo. E é de forma interdisciplinar que isso acontece, né? Não existe a matéria da sustentabilidade, e muito menos ela é a matéria de biologia, muito menos é a matéria de ciências. Ela não é. A sustentabilidade, ela tem os pilares dentro da educação que envolvem meio ambiente, cidadania e diversidade. Porque a gente aí contextualiza muito mais aquilo que o aluno entende sobre e o ambiente, cenário que ele está inserido na sociedade. E aí, dentro da minha própria dissertação, existia um questionamento que eu coloquei, né? Como o ser humano poderá compreender as emergências do meio ambiente em sua comunidade se o mesmo se sente socialmente excluído da sociedade em que vive? E eu falo aqui meio ambiente porque justamente essa palavra, eu usei meio ambiente, eu não usei sustentabilidade na minha pesquisa, usei meio ambiente com alunos de ensino fundamental 2 e médio, em Sertãozinho, que é 48% Sertãozinho, é área rural, né? A pesquisa foi feita lá, com um grupo de alunos que eram de escolas dentro do bairro ali, que era mais de agricultura, e eu fiz a pesquisa também com alunos que foi numa sala de objetivo, né, do sistema objetivo particular, que era mais da área urbana de Sertãozinho. E aí eu tive respostas que são diferentes. Isso aqui é um desafio para vocês? Alguém quer comentar sobre? Percebem? Veja, eu trabalhei com 2 grupos de alunos na mesma cidade. E a gente teve essa percepção de exclusão. Porque, embora essa pesquisa foi foi concluída em 2013, tá? Eu não dei continuidade a ela, né? Seria até interessante dar continuidade para ver como se houve mudança em relação a isso. Mas, no meio rural, né, a pergunta master que eu fiz para os alunos era o que era o meio ambiente? Ou, na verdade, quais palavras abaixo estavam relacionadas ao meio ambiente? Aí eu coloquei ecologia, coloquei ciências, coloquei inovação, eu coloquei saúde, violência, discriminação, diversidade. Coloquei um monte de palavras. Até quem se quiser conectar comigo no LinkedIn, tá lá a minha dissertação, tá? Para vocês saberem como foi esse questionário.
E quando eu perguntei para eles, o pessoal que era do urbano relacionou ao meio ambiente. O pessoal que está mais na área urbana relacionou ao meio ambiente e às ciências, né? Mais para ecologia, né? E, na verdade, essa dissertação foi para ter a percepção do jovem sobre isso mesmo. Enquanto o meio ambiente para as escolas rurais estava relacionado à saúde e violência. Porque era um pessoal que a gente fez essa pesquisa, que era muito boia frias, né? Posso citar assim, né, Ricardo? Boia fria, né? Eles não tinham tanto acesso à saúde, né? Também. Uma cultura diferente, embora no mesmo lugar, a cultura é diferente, né? Existe, as diversidades culturais tá aqui, ó. Né? Então, eles conviviam com isso, né? Eles relacionavam o meio ambiente com isso. E vou falar para vocês, eles estavam mais próximos da verdade sobre o meio ambiente do que os alunos do urbano, do ambiente mais urbano. Porque o meio ambiente está relacionado, sim, à saúde, à segurança, à diversidade. É aquilo, aqueles 3 pontos, pelo menos. A cidadania, a uma vida digna. O meio ambiente, a gente é parte, a gente não é aqui, estamos eu e o meio ambiente aqui. A gente é parte do meio ambiente. E fez muito mais sentido. Assim, lógico, eu tive uma professora que acompanhou que aplicou essas pesquisas, porque eu estava grávida das gêmeas na época. E ela falou que tinha alunos que iam armados, né, com a arma do pai na escola. Olha que situação, na mesma cidade, Sertãozinho. Então, veja, os alunos que estavam mais próximo, né, do meio ambiente, realmente é aqueles que identificaram a realidade do meio ambiente em si. É muito mais difícil trabalhar com um público que vive algo que não deveria ser vivido, mas eles entenderam que meio ambiente é segurança. Mas eles entenderam por causa da violência. Mas aí eu me preocupo com o público que entende o meio ambiente, entende a sustentabilidade como ecologia. Né? E aí está a nossa parte no desenvolvimento deles. Como mostrar a sustentabilidade? Como eu digo para vocês, sustentabilidade ela é consequência do entendimento sobre meio ambiente, diversidade e cidadania. É como dizer para vocês, eu vou até alguém na rua, vou para um morador de rua e eu quero levar uma palavra de conforto para ele. Se ele está com fome, ele não vai me ouvir. Eu tenho que sanar a fome. Então, qual é a realidade dos nossos alunos? Eles estão super inseridos no meio digital, mas eles não sabem nada, ou sabem muito pouco, sobre a sustentabilidade, que é aquilo que é vital, que é aquilo que é a visão de futuro, que é aquilo que é o futuro deles, que é o que eles vão fazer, que é o futuro nosso, né? Que é o futuro do meio ambiente. Então, a gente precisa juntar essas coisas. Juntar esse meio de comunicação digital com a percepção sobre cidadania, meio ambiente e diversidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem uma pergunta em chat aí? Isso, o pessoal que está online pode perguntar, né? Se comunicar. Aí que eu coloquei para vocês algumas estratégias, algumas, tá? A gente consegue achar bastante ideias sobre isso, né? Lógico, respeitando o contexto de vocês. Eu estou colocando aqui pensando nas escolas que têm menos acesso, mas dá para usar em todos, né? Conteúdos interativos. Vamos pensar agora que a gente tem que tá inserida no contexto dos alunos. Então, a criação de vídeos institucionais, educacionais, aliás, é algo que pode ser feito, né? Para que ou seja algo desenvolvido em sala de aula, dentro de uma sala de informática, ou algo que possa ser desenvolvido para depois trazer em debate.
Então, se vocês, por exemplo, têm um link que vocês conhecem, que traz uma ideia diferente sobre um tema que vocês querem trazer, vamos pensar aqui na sustentabilidade mesmo, pode ser indicado para esse aluno, para o bilhetinho, e eles assistem em casa e depois voltam para a sala de aula com debate. Porque eles vão ficar na internet o dia inteiro depois que sair da escola. Fato. Né? Existe esse Padlet, a gente vai brincar um pouquinho com esse Padlet hoje, né, que é uma forma também de interação com os alunos, que a gente pode estar online e trabalhar com isso, e pode ser assíncrono também. Redes sociais como forma de educação, podcast e YouTube, né, porque o Instagram é um lugar de pouco aprendizagem, né, quando é mal usado, e infelizmente os índices, eu posso dizer para vocês, são grandes de mau uso dos jovens no Instagram, né, e até perigoso, né. Aplicativos educacionais, eu vou trazer alguns para vocês aqui de exemplos, mas a gente consegue, os alunos, as crianças, eles sabem baixar aplicativo, baixa o aplicativo, exclui, eles sabem fazer isso muito bem. Então, existe uma forma de indicarmos também aplicativos que estão relacionados a esse tema da sustentabilidade, para que eles possam desenvolver, né, e trabalhar esses aplicativos, enfim, e ser desenvolvido em aula isso. Aí são projetos colaborativos online. Acontece muito, ainda bem, na escola que a minha filha de 12 anos estuda, né? Existem apresentações que os alunos fazem um para os outros, né? Eles pesquisam na internet e o acompanhamento, lógico, né? A gente sabe que também, muitas vezes a criança sai da escola e fica sozinha porque os pais trabalham ou fica com avós, que talvez muito mais dificuldade em ter acesso, né? Mas existe a questão da conscientização aqui. Eu vejo muito a minha filha, ela faz pesquisa e ela pega essa pesquisa e ela queria mostrar para os amigos exatamente do jeito que veio da internet. Eles não têm muita noção de fonte confiável, então somos nós, pais, professores, que vamos direcionar mesmo. Mas ela queria dessa forma. E ela não estava indo bem na escola, porque estava vindo pronto. Tá tudo vindo pronto, né? Entregando a idade de novo, né? Gente, quantas opções a gente tinha de massa de tomate nos anos 80? A gente fazia o molho, não é? Hoje a gente tem um monte de opção. Tá tudo pronto. Facilita a nossa vida, né? Não tô reclamando. Mas a gente começou a trabalhar com ela da seguinte forma. Vamos assim, Raquel, você vai ler e você vai fazer um resumo do que você entendeu, com as suas palavrinhas. E aí ela está trazendo de outra forma. E ela veio numa recuperação aí. E foi esse primeiro semestre aí que ela teve, bimestre, né, que é bimestral, ela veio sem recuperação. Então, assim, incentivar esses tipos de apresentações online é algo que a gente pode incentivar também para esses grupos de amigos, né? Se conversar e conversar assuntos que são relevantes. E aqui entra aquilo que eu já disse, né? É uma avaliação crítica aí sobre as fontes online. Então, nós temos que direcionar. E nós podemos fazer isso. Aqui são, na verdade, 3 exemplos que eu trouxe de aplicativo que podem ser trabalhados com os alunos. Porque já que eles já baixam e excluem aplicativo de joguinhos e tudo mais, eles têm essa liberdade, eles sabem fazer muito bem isso, a gente pode direcionar alguns aplicativos, né, para ser trabalhado, e de repente eles anotam o que eles pesquisaram e trazem isso depois para a aula, né? Senhora, oi. Tem uma pergunta. A Gabriela, ela está perguntando, professora, nesse sentido, como além daqueles que não se veem participantes da sociedade, como podemos nos comunicar para que os alunos e para que eles entendam que eles são sujeitos presentes no meio ambiente, assim como os demais animais, vegetais e fatores abióticos? Essa pergunta ela está respondida na minha dissertação de mestrado também. Tem uma autora que é a Carvalho, que ela fala que eu
mais isso porque foi o que mais me queimou o coração. Mas vocês sabem que na fase de desenvolvimento dos alunos daqui, principalmente da fase do Fundamental 2, pro ensino médio, os alunos eles se sentem pertencentes quando eles criam grupos. E eles procuram por isso. E esse tá o gatilho, né? Vocês já perceberam que os alunos, alguns ficam excluídos e outros fazem uma panelinha? É muito comum do ensino médio, Fundamental 2, assim, pro final, mais ainda. O ensino Fundamental 1 é todo mundo junto, né? Mas o Fundamental 2, já para o ensino médio, eles procuram se inserir. O tipo de cabelo igual, não é? É esse movimento. O jovem ele precisa se sentir pertencente a algo. E ele não sabe, até pelo próprio desenvolvimento dele, da idade, a faixa etária, tudo mais, hormônios, tudo mais daquele momento. Então, ele se sentindo pertencente a algo, ele vai se desenvolver naquilo. Os grupos, todos falam a mesma língua. Os sneakerheads, já ouviram falar? Que é aqueles que são apaixonados por tênis. Eles só falam de tênis, eles entendem tudo de tênis. E os grupos do rock, eles entendem tudo de rock. Não é assim? O jovem, ele faz isso, eles fazem esses grupos. Quais grupos a gente vai criar para eles? Nós, como professores. Grupos que dê autonomia para eles de pertencimento. Que tragam eles como agentes mesmo. Protagonistas de alguma coisa. Então, se a gente está trazendo o tema da sustentabilidade, da diversidade, por mais que esse aluno não se sinta parte de alguma coisa no seu contexto de vida, se você trazer para ele um projeto, para eles, um projeto em quais eles vão trabalhar para fazer algo que eles se sintam realmente pertencentes àquilo, eu mudei algo e tem que ter resultado, tá? Né? O IBS, ele faz isso, né? Ele faz, executa e o resultado mostra. E a gente tem que fazer isso, gente. Igual pesquisa. É péssimo você fazer uma pesquisa e você não retornar essa pesquisa. Lembra o ciclo da comunicação? Esses alunos precisam ver o resultado. Temos uma aluna de que saiu ensino superior. Então, eu acho interessante o último slide da divulgação científica, né? Porque, pelo menos, assim, o que eu lembro como se fosse ontem no ensino médio, né? E a gente passa por fases, né? Primeiramente, eu estudava por livros, depois eu comecei a usar a Wikipedia, e aí depois eu comecei a ver sites como, por exemplo, Brasil Escola, né? E tem pessoas até na graduação, né? Eu estudo na Unicamp, que ainda usam Brasil Escola. Eu acho meio esquisito, né? Mas tudo bem. E a gente passa por fases. Hoje eu já faço pesquisa através de artigos científicos, né? Que é o certo. E eu consumo muito divulgadores de ciência, que eu acho uma pauta muito interessante para trazer, porque eles têm uma comunicação mais acessível e isso pula essas etapas que a gente acaba encontrando muitas informações errôneas, né? Com certeza, se eu tivesse conhecido, por exemplo, a Bibi Bailas, que ela tem um canal no YouTube chamado Física e Afins, que ela divulga conteúdo através de artigos mesmo, como uma pessoa doutoranda, inclusive, né? Eu teria, com certeza, lavado meu shampoo muito mais, porque eu não ia achar que meus cabelos regeneravam óleo e eu precisava não lavar meu cabelo com tanta frequência. São fake news, né, que a gente acaba tendo na vida, em contato, que as pessoas divulgam de forma errônea, né? Mesmo, às vezes, em sites mais oficiais, né? Às vezes, eu tive um professor no no ensino fundamental 2, que ele dizia que protetor solar causava câncer. Então, é muito importante essa responsabilidade, né, que professores têm. E, por exemplo, a Física e Afins, que é um dos canais de uma divulgadora científica, a que ela é um canal de nutrição. Manual do Mundo é outro canal. Então, quando eles têm contato com esses divulgadores científicos, o Victor Infante também, que ele faz sobre dermatologia. Olha quantos nomes já, gente. Sim, tem vários canais. Eu posso fazer uma lista. Networking com ela aqui. Atila Marino. Então, isso é como se fosse uma ponte, né? Porque as pessoas têm contato com a fonte de informação que realmente é correta, né?
Isso porque tem muito conteúdo falso na internet, no TikTok. Nossa, é tanto conteúdo falso. Eles fazem esse papel de realmente desmistificar, que quebra toda essa barreira de desinformação e as pessoas têm acesso a artigos científicos. E eu sempre me perguntei, nossa, mas como que eles fazem para conseguir esse tipo de informação? Quando eu tinha 14, 16 anos. E quando eu cheguei aos 18, né, que eu realmente tive contato com o ensino médio, com artigos científicos, eu descobri como que fazia isso, né? Tanto é que eu quis fazer uma IC depois. Mas tudo isso seria muito mais fácil se eu simplesmente tivesse tido contato com esse mundo antes. Então, eu acho que é muito importante trazer isso para os alunos, porque eu tive também alguns professores no ensino médio que trouxeram esses divulgadores, que realmente eu consegui começar a conhecer, porque ajuda não só a você realmente conhecer o caminho certo, como você quebrar os paradigmas errados que você tinha. Ótimo. Networking com ela total aqui, gente. E uma outra coisa que é interessante. Com uma aluna dessa, né? Da Ágata, né? Com uma aluna dessa, os alunos trazem pra gente, se a gente falar pra eles, viu? Pesquisem sobre quem é a pessoa influencer sobre o tema tal e tem o doutorado, mas daí vocês nivelam mesmo assim, sabe? Faz um recorte. Eles trazem. Porque no ambiente de sala de aula, às vezes não traz porque não perguntou. Mas eles são funções. Olha aí, ó. Tá aqui a Ágata. Ela foi atrás, ela não teve tanta informação ali para ela entregue. Eles gostam de fuçar. Eles têm que usar esse meio de comunicação online, essa tecnologia de comunicação. Usem isso a favor de vocês. Aí responde, talvez, né? Vê com ela, né, se respondeu a pergunta dela e se ela tem mais dúvida também. Mas, veja, traz como é que ela se sentiu inserida. Porque ela foi atrás também, né? E ela estava lá dentro. Ela quis fuçar mais e mais e mais. Ela não precisou ser tão instigada a isso. Mas se a gente fizer esse movimento, direcionando a busca, a pesquisa, as fontes, pode funcionar. Aliás, funciona, né? Agora eu vou fazer um movimento com vocês. Aqui, ó. Peraí. Ai, gente, eu errei tudo aqui, pera. Pronto. Voltei. Vou pedir para vocês apontarem de novo. Existe uma pergunta nesse Padlet que eu gostaria que vocês respondessem. O pessoal que está online... eu não mandei o link. Tem como? Mandei? No chat. Vocês estão no chat também? Você mandou para ela? Então tá bom. É uma pergunta intrigante. Porque lembra que no início aqui eu falei para vocês, eu gostaria de falar de dois sujeitos, o sujeito aluno e o sujeito professor. E a pergunta do Padlet né? O que a sustentabilidade significa para a sua vida, né? Alguém me ajuda só? Qual a importância da sustentabilidade em suas vidas? Para vocês vão ter acesso a isso aqui também, tá? Aí no celular fica bem no meio o sinalzinho de mais. E eu gostaria que vocês participassem para a gente deixar esse registro de mural do qual a importância da sustentabilidade na vida de vocês, que são professores, educadores. Esse Padlet também é uma ferramenta. Você já conhecia? Alguém já conhecia? Já? Não? Já? Foi, não foi? Eu passei a transição de pandemia com os alunos. Seria legal guardar os registros, né, Maria Cecília? Tirar uma foto depois disso, né? Ou então eu mando quando todo mundo terminar de escrever também, né? Olha lá. A sustentabilidade está dentro e fora de todos os seres vivos. É cuidar do hoje, já pensando no modo geral no futuro, acreditando que o cuidado e o conhecimento traz mais prazer, de modo geral, para nossas vidas. É incrível a tecnologia, né, gente? Não sei, eu sou apaixonada por isso. E tem tantos recursos. Nearpod, vocês usaram o Nearpod? Nearpod, os alunos fazem o próprio personagem deles e é uma corrida. Aí você faz várias perguntas durante a corrida. Cada hora aparece, daí no final vence, né? né? Nearpod é super legal de usar também. Sustentabilidade tem que estar dentro da gente também, como professores, né? A gente não consegue ensinar ou falar sobre aquilo que a gente não vive, não sente, né? Daquilo que são valores nossos, é difícil.
É difícil convencer alguém daquilo que a gente não sabe, né? Manutenção da vida, sustentabilidade, manutenção da vida em todas as gerações. Bom, o Padilete vai estar disponível para vocês, pessoal online, para poder escrever quando sentir inspirado para escrever também. E eu agradeço quem já fez a sua contribuição aqui. Vamos lá? Para encerrar, porque o meu tempo já acabou, né? Eu vou deixar esse QR Code também. Opa! Oi, tem mais uma pergunta? Temos uma pergunta aqui da Bruna. Em termos de comunicação, o retorno direto nem sempre é recebido instantaneamente, considerando que a mensagem pode transformar o receptor com reflexões. Neste caso, como o emissor pode entender o retorno para fechar o ciclo da comunicação? Uma pergunta muito boa. Existe a semântica dentro da comunicação, existe o meio, né, dentro da comunicação. Quando a gente comunica, a gente tem todos esses fatores, ruídos da comunicação que vocês conhecem, né? Vou dar um exemplo de a gente trabalhar, por exemplo, com alunos que precisam de necessidades inclusivas, alunos que são de outros países, a gente vive isso. A gente não tem de imediato o retorno, mas a gente tem que ter a sensibilidade do que a gente tem de retorno, alguma coisa está em processo. Porque comunicação é um processo educativo. Não tem como eu exigir que a coisa aconteça de forma rápida e só acontece de forma rápida no online e ainda assim não processa, né? Não é um processo, aquilo lá é um disparo de informações de roupa suja, como fala mesmo? Lavação de roupa suja. Obrigada, Ricardo. Né? Aquilo lá não é um processo educativo. Então, você vai ter realmente um ciclo a hora que você chega no ponto do retorno, do feedback, que é aquele que... O que ele entendeu? Ah, não entendeu. Vamos começar de novo. Vamos emitir de novo. Sempre tem que levar em consideração o ambiente físico que a gente... Imagina se a gente estivesse aqui, eu conversando com vocês, tivessem uma escola de samba ali atrás. Ia se perder algumas coisas daqui, né? Quando passa um carro, né? Então, o ambiente físico, a semântica, o estado emocional, tudo isso influencia. Não pode achar que a comunicação é fácil. Não pode ter essa pretensão que a comunicação é fácil de fazer, porque é um processo educativo. Vê se está respondido, está respondida. Bruna, né? Bruna, consegui te responder. Eu vou deixar esse livro, né? Tem uma parte da dissertação de mestrado dentro desse livro, que foi publicado, acho que foi em pandemia, acho que foi em 2020 ou 2021. E aí esse livro está disponível, né, online para vocês, professores, educadores. Traz várias temáticas, não só sobre isso que eu trouxe aqui para vocês, mas que gira em torno mesmo dos direitos humanos, diversidade e a questão da educação ambiental e sustentabilidade, tá? Queria agradecer vocês pela participação aqui. Me coloco à disposição, né, para conversar. E tenham um bom evento. Os próximos aí, palestras que vêm, são de peso. Tá bom? Aproveitem. Obrigada.